E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Hendrik. Eu passei em Medicina na PUC Paraná e na Mackenzie. E agora eu tô estudando para passar em Medicina na USP. Bom, por padrão, né, esse é um vídeo em que eu trago o que eu achei mais interessante do meu estudo nas últimas semanas. E aqui eu explico para vocês o que me ajuda a fixar mais a matéria, porque você explicando, você retém mais conteúdo e mostra que você aprendeu, você tem domínio, porque para você ensinar alguém, você tem que ter o domínio do conteúdo. Então, é algo que é bom para mim e para vocês também, se vocês aproveitarem esse conteúdo aí, é algo que vai ser positivo, né? Para nossa formação educacional aí, poder alcançar os seus objetivos e os meus também no vestibular. Então, vamos lá, né? Dessa vez vai ser um vídeo mais longo. Eu não tenho gravado tanto nas últimas semanas, estava colocando as aulas em dia, corrigindo prova, mas as coisas foram se acumulando. Então aqui temos 8 temas para tratarmos hoje. Vou ler cada um deles aqui antes da gente começar a dissertar por cada um, né? Espaço relativo versus espaço absoluto. Referencial inercial, o que é? Tratado de Versalhes. Daltonismo, onde localiza esse gene. Grupos monofiléticos, polifiléticos e parafiléticos. Mistura eutética versus azeotrópica. Quadriláteros convexos com diagonais perpendiculares. E eficiência de máquinas térmicas, coeficiente de performance de refrigeradores. Espera aí que entrou uma mariposa aqui dentro, deixa eu matar esse negócio rapidinho. Agora sim, resolvido? Vamos lá. Espaço relativo versus espaço absoluto. Espaço absoluto é algo que você usa nas cartografias, nos mapas. É o que é em si mesmo, né? É algo físico. Espaço relativo já é um conceito que explora as relações entre os objetos dentro do espaço. Por exemplo, em 1500, o espaço relativo era muito grande, porque para você atravessar, por exemplo, da América do Sul para a África era um mês de viagem praticamente, né, naqueles navios antigos, né? Já atualmente é em questão de horas. Então o espaço relativo diminuiu, né? E esse espaço relativo se deu pela interação dos objetos com o seu espaço, com o seu espaço geográfico, né? Se for para uma questão mais dissertativa, né? Mas assim que fala. Referencial inercial. O que é? Basicamente, referencial inercial é um referencial que não está em aceleração com o objeto, né, de análise. Então, é um referencial que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu aqui, parado, e essa caneta aqui. Essa caneta eu colocando aqui na mesa, bom, deixa eu tirar a tampa, ela vai ficar rodando. Digamos que essa caneta ela rode em movimento uniforme, com velocidade constante, velocidade, direção, sentido constante aqui. Vai rodando. Com velocidade constante, ela é um referencial inercial, porque ela não tem aceleração. Mas se for eu empurrando, eu imprimindo aceleração para ela, já não é um referencial inercial. Não é um referencial que dá para você ter uma análise cinemática da situação. Então essa é uma diferença bem simples. Eu achava um tema mais complexo, né? Muita coisa de ITA, assim, né? Referencial, inercial, não sei o quê. Mas é bem simples. É o que não tem aceleração. Acabou. Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes, por que eu anotei? Porque eu confundi com o Tratado de Tordesilhas. Tordesilhas é aquele lá que separou, lá por volta de 1500, separou quais eram as áreas da Espanha e as áreas de Portugal. Portugal teria tantas milhas ao leste lá, tantas milhas ao oeste de uma ilha lá, e a Espanha ficaria com todo o resto. Mas, enfim, esse tratado não é o tema, né? Mas foi substituído pelo Tratado de Madrid,
Daí estabeleceu direitinho lá o Brasil. Ele teve outras coisas que alterou essa linha de separação. Mas o Tratado de Versalhes não é isso. O Tratado de Versalhes é o quê? É o Tratado de Rendimento da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Foi um tratado muito humilhante, porque a Alemanha ela teve que perder exército, perdeu as colônias ultramarinas, a Alemanha perdeu, quer dizer, reduziu muito, né, o exército deles, perdeu a força aérea, perdeu a força marinha, teve que pagar a indenização ridícula lá, que acabou com o país, enfim. Tanto que é até um motivo, né, que essa humilhação dos alemães com esse Tratado de Versalhes levou à Segunda Guerra Mundial, né? Então, foi um dos motivos, é um dos motivadores. Daltonismo. Ah, tá. Pensei que ia esquecer, hein? Pensei que não ia lembrar. Daltonismo. Onde se localiza esse gene? Daltonismo é uma doença genética, transmissão genética, e o gene do daltonismo ele está localizado nos cromossomos X, na região não homóloga do cromossomo X. Ou seja, é uma região não homóloga, que não tem no Y, é uma região exclusiva do X. O que também pode ser chamado por uma doença, então, que ela é parcialmente ligada ao sexo. Restrita ao sexo ou holândica é que está no cromossomo Y, na região não homóloga do Y. Ligada ao sexo é que está na região não homóloga do X. E a parcialmente ligada ao sexo é que está na região homóloga, né, que tem no X e no Y. Então veja bem, o daltonismo é uma doença ligada ao sexo. E é isso, é essa a pergunta, né? Por isso, né, dando uma explicadinha melhor, por isso, se a sua mãe tem daltonismo, vai nascer uma filha, não é garantido que ela vai ter daltonismo, porque precisa ser homozigose, né? Pode portar o gene do daltonismo, mas para manifestar tem que ser em homozigose, né? É recessivo, dá para dizer assim. Então, mas se você é homem, se você é filho de uma mulher daltônica, você tem daltonismo, não tem como fugir. Porque mulher, XX, e homem, XY. XX mulher. Para ela manifestar o daltonismo, para tua mãe ter daltonismo, ela tem que ter homozigose, né? Os dois cromossomos X tem que manifestar o daltonismo, tem que ter o gene. E o do teu pai, dane-se que ele for. Porque se a sua mãe for, é certeza que você, se for filho homem, vai ter, porque vai passar o gene, o alelo Y, para nascer um homem, e o X, que complementa da tua mãe, vai ter o daltonismo, e acabou. Então, por isso que em homens é muito mais comum o daltonismo do que mulheres, né? Esse é o motivo, porque é uma doença ligada ao sexo. Grupos monofiléticos, polifiléticos e parafiléticos. Grupo monofilético é uma coisa de cladística, né? Cladística. Monofilético é em que todos os descendentes do mesmo ancestral comum, né? Eles estão dentro do grupo. For example, vou pegar um exemplo bom aqui para vocês. Se for pegar o grupo dos vertebrados, por exemplo, vertebrados, tudo começou com um ancestral comum, que ele apresentava uma notocorda. Então aí começou os cordados, né? Um ancestral comum que era deuterostômio, né? Que o blastóporo ele se transformava no ânus primeiro,
né, no ânus e depois vinha a boca. Era um ancestral deuterostômio que possuía notocorda, né, em seu estágio de neurula, e daí, bom, daí foi evoluindo, né? Então, se for pegar todos os ancestrais, né, os vertebrados, todos os ancestrais aí, eles estão dentro do grupo. Mas se for pegar o parafilético, pera que eu acho que eu vou confundir polifilético com parafilético. Pera, vamos dar um pause nisso aqui, vamos marcar aqui. Deixa eu processar, vamos pro próximo. Já voltamos para esse daí. Parafilético e polifilético. Porque para, né, é ao lado de. Então, tipo, eu não sei se parafilético é o que não tem nada a ver um com o outro. Só, sei lá, animais que voam. Pega lá um inseto e um morcego. Nada a ver, assim. Tem um monte de outros ancestrais que estão fora do grupo. Eu não lembro se esse é o parafilético ou o polifilético. Enfim, deixa processar um pouquinho, vamos pro próximo. Mistura eutética e azeotrópica. Mistura é bem simples, né? O que eu fiz para diferenciar? Porque assim, se você for ver uma mistura, mesmo que seja uma solução é uma mistura homogênea, né? Uma fase. Água com açúcar, água com sal, mistura homogênea. Se dissolve. Uma solução, né? Elas não têm ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Isso por quê? Por causa dos efeitos coligativos. Se você pegar um copo aqui e eu colocar sal. Coloquei aqui colocar bastante. Colocar uns 50 gramas de cloreto de sódio. O que acontece? Pelos efeitos coligativos da ebulioscopia, vamos dar esse exemplo. Podia ser crioscopia, qualquer outra coisa. Mas ebulioscopia, né? Pelos efeitos coligativos ali de ter esse soluto aqui no meio, vai atrapalhar. Peraí que eu ouvi um barulho aqui me distraiu, mas vai atrapalhar a pressão máxima de vapor. Quanto mais pressão máxima de vapor, maior a tendência do líquido, do que quer que seja, evaporar. Então, com o soluto aqui dissolvido, vai atrapalhar, vai segurar mais as moléculas e elas não vão ser tão facilmente evaporadas ou ebulidas no caso, né? Então vai aumentar o ponto de ebulição da solução, né, do líquido, vai aumentar o ponto de ebulição da água por colocar aqui o cloreto de sódio. Quanto mais concentrado, maior é o efeito ebulioscópio. Maior o efeito efeito coligativo, maior o efeito coligativo. Então, vamos dizer assim, ó, aqui tá com, sei lá, com 50 gramas vai ser, a 1 atm vai ser uns, esse daqui é um número hipotético, uns 110 graus Celsius. Não sei se chega a tanto, uns 103 graus Celsius. Vai ebulindo, vai evaporando. Chegando na metade aqui do volume. A concentração, né? Se for ver a concentração normalmente, né? É mols por litro. Como o litro diminuiu pela metade, o solvente diminuiu pela metade, a concentração dobrou. Ou seja, o efeito coligativo dobrou, aumentou. Por isso que o ponto de ebulição, ponto de fusão, não é constante em soluções, por causa dos efeitos coligativos. Quanto mais vai se manifestando ali a característica, vai alterando o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Mas há uma exceção nas soluções, que são as misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Agora tem que saber essa diferença. Mistura azeotrópica, começar por ela. A azeotrópica, ela tem o ponto de fusão constante. O ponto de ebulição é variável.
mas o ponto de fusão é constante. Como é que eu... Pera lá, eu já passo o macete. E a eutética, o ponto de ebulição, eutética, ebulição, é constante. É variável, na verdade. Eutética, ebulição, variável. Azeotrópica, fusão, variável. Isso daí que eu confundia. Eu sabia que eutética era ebulição e azeotrópica era fusão, mas mantém porque é constante ou porque é variável? Mas aí que tá um negócio que eu nunca mais esqueci depois desse macete. Eu entendo que o A no alfabeto ele vem antes do E. Por isso o A é da fusão que vem antes. E azeotrópica transforma. Transforma é variável. Pegaram? Então, azeotrópica, ponto de fusão, que vem primeiro, é variável. E daí o ponto de ebulição da azeotrópica é constante. Já misturei a eutética, o ponto de ebulição dela é variável. O ponto de fusão é constante. Quadriláteros convexos com diagonais perpendiculares. E foi numa questão de matemática que você tinha que fazer toda uma dedução ali, uns cálculos, um sistema para você chegar nisso que eu vou explicar agora. Que é uma lei, né? Que quando você tem um quadrilátero independente aí, mas tem que ser convexo, né? Tem que ser convexo, mas qualquer quadrilátero, assim, pode ser a coisa mais horrorosa do mundo, mas desde que seja convexa, ou seja, não tenha nenhum lado que exceda 90 graus, não exceda 180 graus, né? E não exceda 90 graus. Bom, não seja esquisito, né? Enfim, mais simples isso. Que não seja esquisito, não seja nenhum... Né, a regra diz, né, para ser convexo, você não pode cortar nenhuma linha. Você não pode cortar nenhuma linha que cruze o teu polígono. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Ó, por exemplo, esse polígono aqui que eu desenhei, ele não é convexo. Você pode desenhar uma linha aqui, ó. Pode atravessar ele. Pode atravessar aqui, ó. Por isso que ele tem que ser tem que ter um ângulo que não exceda 90 graus, né? Que você não pode fazer isso. Enfim. Quadriláteros convexos com diagonais perpendiculares, diagonais que formem 90 graus. Entre elas, eles têm um teorema que a questão fazia o seguinte, ela dava 3 lados e ela queria saber o quarto. Nossa, eu tive que fazer sistema, não sei o que e tal, colocar o lado como uma variável, daí montar os negócios e tal, dividir em 2 triângulos, nossa, trabalhão. Quando era bem simples, assim, o resultado de todo esse processo, igual uma fórmula para chegar em Bhaskara, então teve todo um processo, mas daí a gente já guarda a Bhaskara pronta. É a mesma coisa, teve todo o processo que eu fiz na questão para chegar lá, que já era uma coisa que é uma regra, né? Que é a soma dos quadrados de diagonais opostas, em que as diagonais são perpendiculares, de lados opostos, né? Desses polígonos, desses quadriláteros convexos com diagonais perpendiculares, a soma dos quadrados é igual em cada diagonal. Ou seja, o quadrado dessa com essa é igual a soma do quadrado dessa com essa. Pronto. Resolveu o meu problema lá. Tá. Eficiência de máquinas térmicas. Coeficiente de performance de refrigeradores. Ah, tá. Entendi. É porque é diferente, né? Vamos lá. Se você for aprender... em termodinâmica, a diferença entre máquinas térmicas e refrigeradores. Máquinas térmicas, como é que funciona? É aquelas lá da primeira revolução industrial, que você queima carvão, não necessariamente, estou dando exemplo de revolução industrial, mas ela é uma máquina que absorve calor e transforma em trabalho mecânico, trabalho elétrico,
você transforma calor na coisa que você quer. É o princípio de usinas termoelétricas. E como é que funciona a eficiência dela? A eficiência, se você for ver, é o que você quer por quanto você gasta para conseguir aquilo. Então, se você for ver, a eficiência para máquinas térmicas, você quer trabalho. E para isso você gasta calor. Então, se você for ver a fórmula N, eficiência, né? Igual a trabalho dividido pela quantidade de calor retirada da fonte quente. Porque uma máquina térmica é o seguinte, né? Fornece calor da fonte quente, né? Calor da fonte quente. Uma parte desse calor é transformada em trabalho e outra parte desse calor é descartada. Se for ver num carro é assim também. Explode ali nos pistões, uma parte é transformada em trabalho, né? Energia mecânica ali para rodar a roda, e outra parte vai pelo escapamento. Então é isso. Então, pela conservação, né, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, ou a lei zero, né? Mais ou menos, mas de acordo com a lei termodinâmica, a energia se conserva com a física, né? Então, se você forneceu tanto de calor, essa energia tem que ser transformada em trabalho, e a energia transformada escapada, né, para a fonte fria, a soma da quantidade de calor da fonte quente é igual, não, o calor da fonte quente é igual ao trabalho mais o calor da fonte fria. Bem básico isso, né? Então, é assim que funcionam as máquinas térmicas. Já os refrigeradores, o que acontece? A tua geladeira, você não precisa ir lá queimar carvão atrás dela para ela funcionar. O que ela faz? Ela retira calor de um ambiente que está mais geladinho, mais refrigerado, né? Que é a sua geladeira, que é dentro dela. O objetivo dela é tirar calor dali para manter ela fria e jogar para o ambiente externo. Você tira calor da fonte fria e joga para a fonte quente. E para isso, o que acontece? Isso é o que você quer, né? Você quer tirar calor da fonte fria. Isso que você quer na geladeira, nos refrigeradores. E para isso, o que você gasta? Trabalho. Trabalho elétrico, pode ser? Trabalho da energia que você está tirando, né, do sistema elétrico da sua casa, que está vindo pela tomada para a geladeira. E essa eficiência, então, é calculada, isso que é o mais louco do refrigerador. A eficiência é calculada pela quantidade, pelo que você quer, pelo quanto você gastou. O que você quer? Tirar calor da frente fria. Então, você coloca o QF dividido pelo trabalho. Só que muitas vezes você gasta mais trabalho do que você consegue tirar da fonte fria. Sempre, a maioria é assim. Por isso, se você ver assim, por isso que até não chama nem eficiência, né? Chama-se coeficiente de performance dos refrigeradores. Ele excede ao 100%. Coeficiente 5, 6, 7, 8. Teve um exercício que eu fiz que era 9. Coeficiente de eficiência. Coeficiente de performance de um refrigerador, né? De uma geladeira lá que ele pedia para calcular. Então, essa é uma diferença crucial, né? Entre máquinas térmicas e refrigeradores. E já que a gente tocou nesse assunto, só quero falar de uma coisa, que é uma questão que, se não me engano, já caiu no Enem também. E é muito clássica, né, nesse assunto, que se você, num dia de calor, você tem a tentação de abrir a geladeira e deixar ela aberta na cozinha para você fazer a cozinha ficar mais fresca, isso é o pior erro que você pode fazer, porque isso vai esquentar a cozinha. Por que isso acontece? Fisicamente, por quê? Por quê? Pela lei da conservação da energia, a energia se conserva. Como é que acontece no refrigerador? Você tira a quantidade, você tira o calor da fonte fria e soma ao trabalho que gastou para fazer isso e vai para a fonte quente, se transforma em calor para a fonte quente.
Mesma coisa da máquina térmica, é a mesma conservação. Igual na máquina térmica, tudo que você dá em fonte quente vira trabalho e vira calor da fonte fria. Tudo que você tira da fonte fria, mais o trabalho que gasta, vira calor da fonte quente no refrigerador. Muito bem. Se você abrir a tua geladeira ali em casa, ela vai tirar calor do ambiente. Só que para onde é que vai esse calor? E para você tirar esse calor, na verdade, você tem que gastar energia, você tem que gastar trabalho. Então, esse calor que ela tirou, a geladeira tirou do ambiente, ele vai voltar pro ambiente ali pelo exaustor, pela parte de trás da geladeira, vai voltar pro ambiente. Só que não vai voltar só esse calor, vai voltar também o trabalho que foi exigido para tirar o calor. Ou seja, além de não adiantar nada, vai somar o calor do trabalho. A energia do trabalho vai virar energia térmica. Então vai deixar o ambiente mais quente ainda, se você abrir a geladeira. Por isso que não é uma boa ideia, é poucas ideias. Esse polifilético e parafilético, velho. Gente, vou ser humilde e dizer que eu quero afirmar que o parafilético é um grupo que eu vou afirmar o que eu acho, mas aqui entra na linha que eu quero que vocês garantam, vocês pesquisem, mas eu vou explicar aqui o que eu acho, quero que esteja certo. Não quero pausar e pesquisar. Vamos lá. Parafilético é aquele grupo em que você pega ancestrais, eles têm relação, têm um ancestral comum, só que você não pega todos os que vieram depois desse ancestral comum. Exemplo, você pega o grupo dos vertebrados de sangue frio. Vertebrados de sangue frio. Répteis, anfíbios, peixes. Também há outros ancestrais, também há outros descendentes do ancestral comum, que são os de sangue quente. Só que eu só vou pegar esses. Ou seja, esse ancestral comum aqui, ele tem outros descendentes, só que eles estão fora do grupo. Esse é um grupo parafilético. E o polifilético é o que tem nada a ver com nada, é o que eu falei, né? Pegar bichos que voam em comum, pegar uma borboleta e pegar um pássaro. Pô, eles não têm, tipo, um ancestral comum, assim, evidente. Pegar o coacervado lá atrás. Não é assim que funciona. Então, ele é um grupo polifilético. Mas, novamente, essa parte da explicação do polifilético ou parafilético pode ser que eu tenha invertido. Eu acho que não. Mas reconheço, tem que ser humilde em saber que pode ser. Enfim, isso aí. Gente, obrigado por terem assistido até aqui. Foi isso daí. Revisamos 8 assuntos, que variou desde química até história, até geografia. Foi muito top. Gente, que Deus abençoe vocês, que vocês consigam alcançar seus sonhos. Sigam firme aí nos estudos. E quem não está estudando ainda, quem já passou, igual o meu amigo Matheus aí, se não me engano é Matheus que manda os comentários aí. Cara, tamo junto. Que Deus te abençoe aí. E continue estudando, sigam teus sonhos. Com Jesus é mais fácil. Isso aí. Como hoje tá quase na Páscoa, Feliz Páscoa para todo mundo. Fiquem com Deus, gente. Valeu!